Bom, falar sobre Maria Dolores Dantas da Silveira e Oliveira, né? Minha avó. Maria Dolores, vó Dolores, quantas saudades hoje, né? Completaria seu centenário, deixou muitas lembranças. Dolores era única. Minha avó tem uma participação gigantesca na minha vida, eu diria que é uma segunda mãe. Eu penso nela todos os dias da minha vida. Eu acho que penso nela ontem, anteontem, hoje. Penso nela muito. Ela é uma referência muito forte na minha vida. Bem, falar da minha mãe é muito comovente, mas eu vou ver se consigo. Seu linguajar muito espontâneo, às vezes fazia corar as pessoas que estavam por perto. E uma coisa que eu me recordo muito dela, assim, que eu acho muito engraçado, é que quando a gente ia pra casa dela aos finais de semana, né, que meu pai pegava a gente, e minha irmã, a gente era muito pequena, né, e tinha aqui uns 8, 9 anos, mais ou menos. Aí aquela coisa de criança, de pedir dinheirinho, né, pedir uma moeda, não sei o quê. Aí quando eu chegava lá na casa dela, falava assim: vó, senhora tem R$1 aí pra me dar? Aí ela sempre tinha uma resposta. Ela falava: minha filha, tô dura, lese, lisa e louca. Era muito engraçado. Não quero pensar no que eu perdi, mas no que eu ainda poderei realizar. Só peço a Deus que me dê o que eu mereço. Não desejo mal àqueles infelizes que, onde estiverem, com dinheiro ou sem nada, têm hoje um peso na consciência que os acompanhará dia e noite. E também a gente chegava lá, ela pedia para tirar os pelinhos do rosto com a pinça. A gente já chegava, ela já dava uma pinça lá pra gente ficar tirando os pelinhos dela. Muitas saudades, só deixou boas lembranças. Eu estava sempre em todas. E houve um casamento de uma colega, Maria Edith, em Luiz Gomes. Foi um caminhão cheio de moças e rapazes. Foram 3 dias de festa e eu aproveitei, namorei todos os rapazes. Na volta, Renato Caldas, que também queria me namorar, disse: você namorou do A ao Z, só faltou o R. Mas os namoros daquele tempo eram flertes inocentes. A gente ficava vaidosa, feliz de ser cortejada. O sexo era tabu. Não sei o que é certo, se é a educação e a repressão do passado ou a liberdade de hoje. Para nós tudo era imoral, indecente. Ai, como dava curiosidade de conhecer um peru. Com 1 mês de operada eu estava outra pessoa. Não me cansava de me olhar no espelho, me achar linda. Era como se eu tivesse renascido. E logo eu e meu marido fizemos uma outra lua de mel. Depois eu resolvi fazer uma outra cirurgia plástica, mas eu mexi no busto. Meus seios eram bonitos, mas muito grandes. Eu estava incomodada em carregar aquele peso todo e era antiestético. Desta vez eu fiz com o Dr. Pitombo. Ai, médico jovem, tão bonito. E ele me achou muito engraçado, pois eu disse que queria arrumar um namorado. Ai, eu já estava subindo pelas paredes. O Dr. Pitombo caprichou tanto que eu fiquei me sentindo uma mulher de 40 anos, feliz da vida. Tenho vontade de sair por aí mostrando meu peito para todo mundo. Um dia um vizinho me falou: a senhora tá bonita. Eu imediatamente respondi: bonitos são esses meus peitos. E eu fui e mostrei meus peitos. Por um tempo eu namorei um general, mas não deu muito certo não. Logo depois que o namoro com esse general acabou, apareceu um chato que se apaixonou por mim, que era feio, careca, fumava cachimbo e não usava sapato branco. Era um tipo que eu não gostava nem de conhecer. Começou quando ele me ajudou na boutique. Era vendedor, contador, achava que eu estava sendo explorada pelo meu contador. Aí todos os dias ele vinha trazendo bombons. Eu não gostava nem um pouco, ele não tinha nada que eu admirasse. Eu ia aguentando assim, como um amigo, né? Um dia eu fui na casa do meu filho e ele insistiu em ir junto comigo. Aí era uma pulga de cosmo. Aí ele ficou muito chateado porque eu apresentei ele como contador. E eu já vivia, era cheia. Um dia chegou com um poema de amor pra mim, eu fiquei mais cheia ainda. Eu era grosseira, só faltava botar ele pra fora. Não adiantava. Quanto mais grossa eu tratava, mais insistia, mais ele queria vencer pelo cansaço, ele queria entrar no céu à força. Foi uma luta bárbara.
insistia de todo jeito. Quanto mais ele se amarrava em mim, mais eu tinha abuso dele. Era um capacho. Eu nunca gostei de homem que eu dominasse. Quando eu comecei a namorar de verdade, era eu na varanda em cima e meu namorado embaixo, na calçada. Era uma agonia. Uma noite Hélio subiu até para me beijar, que já estava com o pescoço doendo de tanto olhar para cima. Que ele se deliciava vendo minhas coxas, que eram muito bonitas. Quando havia uma folga, eu fugia para casa da vizinha Dona Ana, que era minha amiga. Ela e a Polônia, sua cunhada. O marido era cego, vivia deitado na rede. Certa noite, eu e Hélio estávamos namorando lá na janela e quando saímos, a outra foi se encostando na janela e melou as mãos. Aí perguntou: Nana, que isso? E ela, muito inocente, respondeu: deve ser doce de coco que Dolores trouxe para Hélio. Doce de coco gostoso, hein? Mas pediram para eu contar uma história dela, né? Falou assim, conta uma história engraçada, uma história que você passou por ela. Vovó Dolores me ensinou uma coisa muito importante, uma coisa que eu tento carregar comigo no meu coração. Ela era uma pessoa que não se importava nem um pouco com o que as pessoas pensavam ou falavam sobre ela. Ela era superior a tudo isso. E aí, na formatura dos meus pais de direito, minha avó já tinha uns 78 anos, e aí foi anunciado, a banda que estava fazendo a apresentação da festa anunciou que ia ter o concurso da Loira do Tchan. Era um concurso para as formandas, né? Que eram todas muito jovens e muito bonitas, e todas, assim, né? Padrões de beleza. E a minha avó falou: eu vou ganhar. E ela foi até o palco, eu fui com ela, fui correndo atrás dela, e ela subiu no palco, e eu falei: vai, vó, é com você. E ela começou a dançar. A nova Loira do Tchan é linda, deixa ela entrar, é linda. E dançava, e no final, quem foi a campeã do concurso da Loira do Tchan? Ela, vovó Dolores, não tinha outra. Ela foi um espetáculo. Ela foi no Antoninos, um restaurante finésimo lá no Rio. Aí tava com minha tia, tava com as amigas, etc e tal. E o maître super bem vestido, né? Como era do Antoninos. Aí ele se curvou assim diante dela, pra, tipo assim, perguntando qual é o prato que ela queria. Ela chegou e falou assim: não, meu filho, obrigado, eu não quero dançar, não. Certa vez, na Rua da Alfândega, eu tinha de comprar material para o seu ateliê de costura, e as vendedoras todas já a conheciam muito e a consideravam uma pessoa culta, que sabia das coisas. Quando ela estava lá, entrou um japonês que não falava coisa nenhuma de português, e as mocinhas lá entrou pedindo: doutor Dolores, me ajuda a atender esse moço, mas pode deixar comigo. Aí chegou junto dele assim, ela estava comendo um saquinho de pipoca. Quer pipoca? O japonês não entendeu coisa nenhuma, ela tinha falado em português, e fez um gesto assim de quem não tinha entendido, não sabia o que dizer. Aí ela não teve dúvida. Então vai pra puta que o pariu! Ela era muito comparada com a Dercy Gonçalves, porque ela era muito espirituosa, falava muitas coisas engraçadas, muitos palavrões. Um dia a gente estava andando pela Nossa Senhora de Copacabana, eu e ela. A gente estava indo passear, lanchar, sei lá. Porque a casa dela era ali pertinho na Nossa Senhora de Copacabana. E a gente encontra Dercy Gonçalves na rua. A gente encontra Dercy Gonçalves e de repente as duas começam a se abraçar e contar uma história para outra, e um palavrão para cá, outro palavrão para lá, e vai para aquele lugar, e vai você também, toma naquele lugar. E eu tava ali no meio das duas, e a filha da Dercy, que é bem mais velha do que eu, tava lá também, mas eu fiquei super sem graça, porque apesar de ter esse contato com a minha avó, eu sou mais tímido. E aí eu fiquei, não sabia o que fazer, eu olhava para um lado e para o outro: o que eu vou fazer? Saí correndo e entrei numa loja de departamento. Quando eu me deparo, eu tô no meio de um monte de calcinha e sutiã, escondido. Aí a vendedora: o senhor quer alguma coisa? Eu falei: não, eu tô me escondendo da Dercy e da Dolores. E aí começou a gargalhada gigante, porque aquela situação inusitada, né? E assim, foi um encontro muito legal, e assim, as pessoas que conheciam minha avó, sempre falavam disso, né? De como elas tinham coisas parecidas. E foi um momento muito legal, foi um momento, o encontro das duas foi muito divertido. Foi um momento que eu guardo, que eu presenciei, e foi muito legal. É isso.
O palavrão para ela era uma vírgula. Ela dizia com a naturalidade que não soava assim pornográfico. Era engraçado. Então, uma vez, eu tinha um namorado muito formal, muito sério, e fui visitá-la levando ele. E chegando lá, ela deitou na almofada, no chão, e começou a fumar e conversar, e fumar e conversar. E lá para as tantas ele falou: Dona Dolores, mas a senhora fuma muito, né? Aí ela parou, olhou para ele e disse: É, meu filho, cada tragada é uma foda. Outra tirada antológica dela foi uma época que ela contratou um serviço de forração de um sofá que ela tinha na sala, um sofá curvo, bem complicado, difícil de fazer. E ela foi lá, comprou a metragem que o técnico, sei lá como é que chama esse, o forrador, pediu, recomendou uma seda cor-de-rosa. O cara levou o sofá, prometeu que determinado dia ia trazer de volta. Acontece que naquele dia, exatamente naquele dia, ela tinha um desfile de modas para assistir, foi lá assistir, foi no Capricho, salto alto, brinco, colar, pulseira, sei lá, tudo que manda o figurino. E quando ela voltou para casa, às 5 horas da tarde, mais ou menos, o fulano estava lá, com o sofá na sala, atravessado, esperando que ela visse, aceitasse o serviço e pagasse. Aí ela chegou, olhou para um lado, olhou para o outro, tornou a olhar. Seu Gênio, isso aqui tá igual as pregas do seu cu. Vou contar o que aconteceu debaixo da gameleira. Foi um tiro de ronqueira, o peido que a doida deu. Toda a terra estremeceu, abalou todo o açu. Ela mexendo no angu, tirou a perna para um lado, deu um peido tão danado, quase não cabe no corpo. Ô Dolores, e você conta tudo isso no seu livro, não? Conto tudo. Tudo isso? Tudo. E você, nua e crua, aliás, você tá nua nesse livro, eu vou mostrar a contracapa aqui na televisão, viu? Agora me diga uma coisa, você nessas suas memórias, você conta também segredos da sua vida? Conto. E vale a pena a gente saber dessas coisas? Vale, é válido. A gente tem que se declarar por inteiro, né? É.